Guerra explosiva entre Irán e Israel mostra alianza secreta y estrategia de potencia. La fumaça se levantava como un lamento no cielo de Teherán. Os estrondos dos bombardeios ecoavam misturados al grito das sirenes. A cidade, una vez vibrante de cultura, agora se tornava un campo de devastación. En meio al caos, un homem se destacava. David, oficial israelense meio a Operación León Ascendente. Ele olhava pela janela de um prédio em ruínas, sentindo a tensão no ar. Suas mãos tremiam levemente. Que tipo de guerra era essa? Que destino aguardava os inocentes no meio da batalha? Com seu passado irandense pululando na mente, David se perguntava sobre sua lealdade. De um lado, seu país, do outro, as lembranças de uma família que fugira do Irã décadas atrás. Todo o ódio entre Israel e Irã começou a parecer absurdo e sem sentido diante da dor dos civis. Um choro distante ecoou e ele sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali não era apenas uma guerra, mas um massacre com vidas despedaçadas por trás de números frios. Um telefonema misterioso na noite anterior o havia deixado inquieto. Alguém o alertou sobre uma manipulação. Agentes duplos estavam operando nas sombras, jogando os países um contra o outro em um tabuleiro de xadrez mortal. David decidiu investigar, mas como se mover em um território onde a traição era a única certeza? Os olhos da cidade estavam tão cansados, só queriam paz. Mas ele não podia desistir. O ataque irandense se intensificava, agora mirando alvos civis. Imagens de crianças sob escombros se tornaram um pesadelo constante na mente de David. Ele se lembrou da história de sua avó, que uma vez contara sobre a vida em Teherã, repleta de sabor e música. E agora, o que restava? Raiva e destruição. A guerra não era um jogo, era um verdadeiro inferno na terra. Justamente quando decidiu que tinha que agir, seu celular vibrou. Uma mensagem anônima. Cuidado, David, há uma traição iminente. O coração disparou. Ele poderia confiar em alguém? Quem estaria do seu lado neste momento de incerteza? O destino de milhares de vidas estava em jogo, e ele se sentia preso entre a espada e a parede. Ali, naquele cenário apocalíptico, a dor e a confusão pairavam como nuvens negras. Ele sentia que a verdade estava bem na sua frente, mas não sabia como alcançá-la. E em meio a essa batalha insana de informações e poder, David teve que se perguntar: conseguiria honrar sua linhagem e proteger aqueles que amava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? David estava paralisado, a mensagem anônima pulsando em sua mente. Ele olhou pela janela novamente. Então, um estrondo ressoou próximo, fazendo o vidro tremer. O chão tremeu sob seus pés. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Ele precisava sair, precisava entender. Desceu as escadas apressado, cada ruga no rosto dos civis refletindo a mesma dúvida. Por quê? Desde a infância, David aprendera a amar a liberdade. Mas aquelas ruas, antes tão familiares, agora estavam tingidas de sangue e lágrimas.
Ele atravessou o mercado em ruínas. A fumaça espessa sufocava, mas ele não hesitava. Então, a verdade veio à tona, como um tiro certeiro. A essa altura, David viu o agente do contra-espionagem israelense, Eli, de pé, próximo a um refúgio improvisado. O olhar de Eli não era de camaradagem, era traiçoeiro e frio. No instante em que Eli o avistou, a verdade se desvelou. Eli não estava lá para salvar vidas, mas para destruir. Você não entende, David. Estamos em guerra, e os inocentes são apenas peças num jogo. Gritou Eli, revelando que seus planos estavam muito mais conectados do que ele imaginava. O sangue de David se congelou. A realidade se despedaçou ao seu redor. A lealdade que pensava ter era apenas uma ilusão. E a voz dele não era a única que ecoava na mente de David. A memória de sua avó, sua herança, suas raízes no Irã, tudo isso estava em jogo. Antes que pudesse responder, uma explosão maior que as anteriores estourou nas proximidades. O chão se abriu sob seus pés, e no choque, uma sombra se formou. Um grupo de civis correu em direção a ele, e no meio deles havia uma figura conhecida. Era sua prima, Laila, que ele pensava estar segura. O que estava acontecendo? Sua vida estava se entrelaçando com a guerra de formas que ele nunca poderia imaginar. David teve que agir rápido. O que mais ele poderia perder? A linha entre o amor e o ódio se tornaram um emaranhado, como o próprio campo de batalha. E ali, em meio ao caos, uma pergunta se formou em seus lábios. Quem realmente somos nós quando tudo que amamos está em perigo? David estava paralisado, a mensagem anônima pulsando em sua mente. Ele olhou pela janela novamente. Então, um estrondo ressoou próximo, fazendo o vidro tremer. O chão tremeu sob seus pés. E pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Ele precisava sair, precisava entender. Desceu as escadas apressado, cada ruga no rosto dos civis, refletindo a mesma dúvida. Por quê? Desde a infância, David aprendera a amar a liberdade. Mas aquelas ruas, antes tão familiares, agora estavam tingidas de sangue e lágrimas. Ele atravessou o mercado em ruínas. A fumaça espessa sufocava, mas ele não hesitava. Então a verdade veio à tona, como um tiro certeiro. A essa altura, David viu o agente do contra-espionagem israelense, Eli, de pé próximo a um refúgio improvisado. O olhar de Eli não era de camaradagem. Era traiçoeiro e frio. No instante em que Eli o avistou, a verdade se desvelou. Ele não estava lá para salvar vidas, mas para destruir. Você não entende, David. Estamos em guerra e os inocentes são apenas peças de um jogo, gritou Eli. Mas nesse momento, algo cortou o ar. Uma explosão imensa erupcionou, não apenas próxima, mas dentro do abrigo. O som foi ensurdecedor, os têmporas de David vibraram. Ele foi lançado para trás. Quando ele se levantou, a cena mudou radicalmente. Uma nuvem de fumaça densa encobria os escombros. A poeira dançava enquanto o caos se instalava. Mas, mais chocante ainda, as figuras familiares emergiam da fumaça. Laila estava lá, mas ao seu lado, como um espectro, estava alguém que David nunca imaginaria. A sua avó, sua querida avó, que supunha estar em segurança, estava ali, com um olhar apagado, como se trouxesse segredos enterrados. David, sussurrou Laila, com a voz trêmula. Ela sabe mais do que você imagina.
O que significava aquilo? O passado de sua família estava emergindo diretamente debaixo das cinzas desse conflito aterrador. A confusão de emoções e a urgência do momento eram esmagadoras. Ele precisava entender. Ele tinha que desvendar a verdade antes que tudo se perdesse em um mar de fogo e traições. Mas que segredo sua avó guardava? E qual era o verdadeiro papel dela nesta guerra? A incerteza pairava no ar como a fumaça. E, no fundo do seu coração, uma única pergunta ecoou. Qual é o verdadeiro custo da guerra e do amor? Leila, sóbrio, com voz trêmula. Ela sabe mais do que você imagina. Irei precisar saber da minha avó, fraqueza e sabedoria misturadas. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um novo estrondo sacudiu o ar, e a terra tremeu sob seus pés. Uma bomba caiu perto, e a nuvem de fumaça densa se acumulou, obscurecendo tudo ao seu redor. Quando a poeira começou a assentar, um grito cortou o silêncio. Um grito que parecia vir de um lugar profundo. Era Eli. David, ela não é quem você pensa! Ele estava desesperado, correndo para se aproximar, mas o olhar de sua avó atravessou o espaço como uma espada. Ela está aqui para te salvar, ou para te destruir. Ele gritou, a voz cheia de pânico. Ela fez parte de tudo isso. O que acha que seu passado significa? Ela tem segredos que poderiam acabar com você. As palavras de Eli cortaram o ar como laser. David parou, o coração batendo forte. Como sua avó poderia estar envolvida? O tempo parecia congelar. Layla, assustada, olhou para David, e ele a sentiu como um peso no peito. O sangue corria frio nas veias. A verdade estava emergindo como um pesadelo. David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe. A palavra escapuliu, um lamento. Mas antes que pudesse armar um pensamento, algo frio tocou seu braço. Ele virou-se e viu uma arma. Ele estava apontando-a, o olhar de traição estampado no rosto. A cena se desfez em um turbilhão. Havia mais em jogo do que ele jamais poderia imaginar. Ele precisava saber a verdade. Precisava desvendar o que realmente a sua avó escondia. E numa conexão visceral entre amor e traição, ele se perguntou quem realmente era sua família e quem eram os inimigos que se escondiam por trás do mesmo sangue. David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe, a palavra escapuliu, um lamento. Mas antes que pudesse armar um pensamento, algo frio tocou seu braço. Ele estava ali, apontando uma arma diretamente para ele. O olhar de traição estava estampado em seu rosto. Pare, Eli! Ele gritou, seu coração disparando. O caos ao redor parecia ganhar vida própria. O chão tremia sob o peso da destruição. Mas a verdade foi mais devastadora do que qualquer explosão. A avó de David, com seu semblante de sabedoria, olhou diretamente através dele. Era como se soubesse algo que ele não sabia. Ela não é quem você pensa! Eli vociferou novamente, e a tensão no ar estava quase insuportável. De repente, uma sombra surgiu entre eles. A figura de uma mulher, sua mãe. A única pessoa que ele acreditava ter perdido anos atrás. Olhos acessos, cabelo desgrenhado, mas a determinação claramente visível. David, você precisa ouvir. Mas como? Você está viva? A mente dele girava. Tudo desmoronava.
Ela olhou para Eli, então para David, e soltou a bomba. Eu fui a traidora, mas fiz isso por você, por nossa proteção. O ar congelou. Tudo o que David acreditava saber sobre seu passado e sua família estava em um mar de mentiras e traições. E então, uma nova explosão ressoou. Esta vez, bem mais próxima. A poeira cobriu tudo. Ele mal conseguia respirar, mas a última frase da sua mãe ecoou na cabeça dele. Quem realmente eram as pessoas que ele amava? E o que mais estava escondido sob a superfície desse conflito? A dúvida agora era profunda, e sua jornada estava só começando. David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe, a palavra escapuliu, um lamento. Mas antes que pudesse armar um pensamento, algo frio tocou seu braço. Eli estava ali, apontando uma arma diretamente para ele. O olhar de traição estava estampado em seu rosto. Pare, Eli! Ele gritou, seu coração disparando. O caos ao redor parecia ganhar vida própria. O chão tremia sob o peso da destruição. Mas a verdade foi mais devastadora do que qualquer explosão. A avó de David, com seu semblante de sabedoria, olhou diretamente através dele. Era como se soubesse algo que ele não sabia. Ela não é quem você pensa. Ele vociferou novamente, e a tensão no ar estava quase insuportável. De repente, uma sombra surgiu entre eles, a figura de uma mulher, sua mãe, a única pessoa que ele acreditava ter perdido anos atrás. Olhos acessos, cabelo desgrenhado, mas a determinação claramente visível. David, você precisa ouvir. Mas como? Você está viva? A mente dele girava, tudo desmoronava. Ela olhou para Eli, então para David, e soltou a bomba. Eu fui a traidora, mas fiz isso por você, por nossa proteção. O ar congelou. Tudo o que David acreditava saber sobre seu passado e sua família estava em um mar de mentiras e traições. Mas antes que a confusão se assentasse, uma segunda figura surgiu do fundo da fumaça. Era Rami, o irmão de Eli, conhecido por sua raiva contra tudo e todos. Ele também trazia uma arma, e seus olhos brilhavam com desejo de vingança. Eles não podem ter derrotado minha família, David. Eles não podem fazer isso. Rami gritou, a fúria tomando conta. Davi sentiu o tempo parar. O que estava acontecendo? A verdade era muito mais complicada do que imaginara. A traição corria em suas veias, e no coração daquele pesadelo ele se sentiu perder o controle. Eli, o que está acontecendo? Você também? Nesse momento, um estrondo ressoou. A pressão de uma explosão fez o chão tremer ainda mais forte. No meio do pânico, um segredo que todos pareciam guardar começou a vir à tona. David não era apenas um soldado. Era a peça-chave numa guerra que envolvia o passado de todos. E a linha do amor e traição estava mais emaranhada do que poderiam imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície desse conflito e quem realmente era David? David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe, a palavra escapuliu, um lamento. Mas antes que pudesse armar um pensamento, algo frio tocou seu braço. Ele estava ali, apontando uma arma diretamente para ele. O olhar de traição estava estampado em seu rosto. Pare, Eli! Ele gritou, seu coração disparando. A tensão era insuportável. Então, do nada, uma explosão ensurdecedora
fez tudo ao redor tremer mais uma vez. Instintivamente ele se abalou para um lado e o espaço entre eles se abriu. No meio do caos, tudo parecia se desvanecer em fumaça. Mas, antes que a poeira assentasse, uma figura emergiu. Uma mulher vestida de preto e com um olhar ardente. Era a mãe de David. Com um movimento rápido, ela puxou Eli para trás. Não! Ele não é o inimigo! David estava atordoado. Ele nunca soube que ela estava viva, quanto mais que tinha uma conexão com Eli. Você está com ele? O que está acontecendo? Seu tom era um misto de incredulidade e dor. A verdade é mais profunda do que você imagina. A mãe de Davi gritou, já em lágrimas. Nós não éramos apenas uma família. Estávamos envolvidos em algo muito maior, algo que ele também faz parte. Então, outro estrondo. A terra tremeu ainda mais e um som sinistro ecoou. As sombras dançavam ao redor. Do chão, uma bomba maior estourou e no meio da explosão, algo inesperado saiu de perto dela. Documentos que flutuavam no ar como folhas secas, todos com informações que David nunca pensou que existissem. Um deles tinha seu nome e ao lado, uma frase chocante. Protetor ou traidor? O coração dele disparou. O jogo virou outra vez. Ele não só estava preso em uma guerra familiar e política, mas quem eram realmente eles um para o outro? Em segundos, a verdade que sempre buscou se desfez em cinzas, e a única coisa que ficou foram as perguntas. David piscou, a mente girando. Quem somos nós? O que mais está escondido? Agora, ele sabia que a jornada estava apenas começando. David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe, a palavra escapuliu, um lamento. Ele estava tão atordoado que mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele, com a arma ainda apontada, parecia pronto para disparar. Mas a verdadeira bomba estava prestes a estourar. Eu tinha que fazer isso por você, David. Sua mãe gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles estão atrás de você. A verdade que descobri é que você não é apenas nosso filho, mas também é um herdeiro de um poder que muitos querem controlar. As palavras dela bateu como um trovão. O que sua mãe queria dizer? A confusão virou um redemoinho na mente dele. A história da família começava a se revelar como um quebra-cabeça tortuoso. E ele estava ali, vestindo a máscara da traição. Você está mentindo. Ele sempre esteve ao nosso lado. Davi gritou, apontando para ele. Mas a verdade que sua mãe trouxe estava pesando nos ombros dele. Antes que o caos se estabelecesse novamente, um novo estrondo atravessou a cena. Uma figura se destacou das sombras, um homem que David nunca esperaria ver. Seu pai. Ele estava ferido, os olhos transbordando de dor e fúria. David! Ele gritou. E a expressão dele trouxe uma chocante revelação. Eu fui o traidor. E agora, todos pagam o preço. As palavras do pai ecoaram enquanto tudo ao redor começou a desmoronar. Os laços que David acreditava conhecer se romperam em um instante. Agora, a urgência de descobrir a verdade era real. Quem somos nós realmente? Ele sussurrou, o medo erguendo-se como uma sombra opressora sobre eles. O que mais estava escondido sob essa guerra? O tempo estava se esgotando e a batalha não era apenas pelo presente, mas também pelo futuro sombrio que aguardava.
David estava em meio a uma tempestade de emoções. Mãe! A palavra escapuliu. Um lamento. Ele estava tão atordoado que mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Eli, com a arma ainda apontada, parecia pronto para disparar. Mas a verdadeira bomba estava prestes a estourar. Eu tinha que fazer isso por você, David. Sua mãe gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles estão atrás de você. A verdade que descobri é que você não é apenas nosso filho, mas também é um herdeiro de um poder que muitos querem controlar. As palavras dela bateram como um trovão. A confusão virou um redemoinho na mente dele. A história da família começava a se revelar como um quebra-cabeça tortuoso. E ele estava ali, vestindo a máscara da traição. Você está mentindo! Ele sempre esteve ao nosso lado. David gritou apontando para ele. Mas então algo chocante aconteceu. Uma sombra emergiu na porta do abrigo. Era Rami, irmão de Eli. Mas algo estava diferente. Ele estava com um distintivo de organizações secretas, e em sua mão um dispositivo que brilhava como uma estrela. David, você não entende. O que sua mãe diz, tá tudo conectado. Rami, o que você tá fazendo? Ellie gritou, mas a verdade estava prestes a vir à tona. Você é o último de uma linhagem antiga, um que pode mudar tudo. Precisamos de você. Aquelas palavras reverberaram no ar, e antes que David pudesse processar a enormidade da revelação, uma nova explosão estourou, mais próxima do que todas as anteriores. No instante seguinte, o chão sob eles desabou, e David caiu. Com seu corpo no chão e a poeira cobrindo seus olhos, ele ouviu uma risada distante que ecoava nas paredes. E no fundo do seu coração, uma certeza aterradora o abalou. Tudo o que ele acreditava sobre sua família estava em jogo. O que mais eles estavam escondendo? David estava à beira do abismo emocional. A confusão no ar era palpável. Mãe, o que você quer dizer com isso? Ele sentiu o toque frio da arma de Eli, o peso da verdade esmagando-o. Sua mãe, com lágrimas escorrendo, gritou: David, você é nossa única esperança. Antes que pudesse processar, uma nova explosão iluminou o cenário. A poeira subiu como uma nuvem, obscurecendo as certezas e revelando sombras. Ele viu Rami e Eli, os rostos retorcidos pela luta interna entre lealdade e traição. Você precisa escolher, David. Eles querem você! Gritou Rami, a emoção transparecendo em suas palavras. O caos ao redor amplificava a tensão, e uma sensação de claustrofobia tomou conta dele. No meio da fumaça, sua avó disse: a verdade é que o poder que você carrega é mais perigoso do que imagina. As palavras dela ecoaram em sua mente. David hesitou, o peso do legado caindo sobre seus ombros. Uma escolha. Ele respirou fundo. Vocês precisam se unir pela verdade. As palavras saíram como um grito, ecoando nas paredes do abrigo. E então, um silêncio profundo tomou conta, como se os ecos da guerra fossem silenciados. David olhou nos olhos de sua família. Vamos juntos mudar isso! A esperança foi acesa. Agora, enquanto a poeira se assentava, um futuro incerto os aguardava. Mas a jornada estava apenas começando. Ei! Antes de encerrarmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa!